Tá vendo? Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá... Ainda bem que eu falei pra Maria ficar quietinha, que a bicha... Eu fiquei falando 2 horas ali, agora você vai falar, Maria, bem-vinda. Obrigada, Paulo, pelo convite. A gente tá muito feliz de estar aqui com você hoje. Gente, é o seguinte, eu já comecei, eu falei assim, ó, vamos ficar quietinha agora, que vai entrar a musiquinha. Não foi? A Maria, tava quieta até agora, a hora que não era pra falar, falou. Maria, bem-vinda. João, bem-vindo. Olá, tudo bem, Paulo? Muitíssimo Prazer obrigado. Estar aqui com vocês. E vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta. Da onde vocês eram do Brasil? O que vocês faziam e por que vocês decidiram vir para os Estados Unidos? Vamos lá. Somos de 2 lugares distintos, mas nos juntamos Mas no fala Rio de alto, Janeiro. Maria. Pode puxar mais perto de você se precisar. Mais Puxa assim pra um cá. cabo para cima que tem um monte de cabo. Embaixo, isso. Eu sou do Rio de Janeiro, o João é de Belém, no Brasil. A gente se conheceu no Rio. Trabalhávamos, os dois eram executivos da Vale, né? E de lá do Rio, vivemos há mais alguns anos no Rio. Depois, os últimos 5 anos no Brasil, a Vale... Eu até tinha saído da Vale nessa ocasião, o João ainda estava. Ele foi convidado a ir para Carajás, lá no Pará. E eu acompanhei nessa jornada, floresta amazônica, viver dentro da selva, que foi uma experiência incrível. E dali eu recebi um convite, voltei para a Vale estava implantando um projeto que hoje é a maior mina de ferro do mundo, né, que é o S11D. E aí eu fui para o planejamento, para a operação, participei da inauguração e do ramp-up da mina. E passamos aí nessa jornada de Amazônia 5 anos, não foi? 5 anos, foi. E por que vocês decidiram vir para os Estados Unidos? Começou lá nessa jornada de Amazônia. Eu acho que a floresta te faz um chamado maior de reflexão interna. O Brasil, a vida toda lá é um país maravilhoso, todo mundo ama, mas tem os pontos de desconforto, a gente não sabe identificar muito bem. Essa jornada lá dentro da floresta, a gente se desconectou do mundo, porque você perde acesso a tudo. Você não tem um shopping, você não tem nada. Você vive dentro da mata e a sua vida social é churrasco em casa com os amigos da empresa. Essa é a sua vida. E aquilo ali te leva para um ponto de reflexão que a gente parou para pensar assim, estudamos, fizemos carreira bonita, ganhamos dinheiro, viemos sendo promovidos, reconhecidos, família tá aqui, tá ótima, mas assim, e qual o próximo passo disso? Aonde que a minha vida vai, né? Propósito que a gente está falando. E aí a gente começou a sentir falta de... acho que já tinha dado tempo de mundo corporativo, a gente queria atuar com alguma coisa que fizesse mais sentido para o mundo do que ser bom executivo e ganhar muito dinheiro. Isso ainda no Brasil. Sou no Brasil. Lá em Carajás. Eu falei, vou fazer o quê? Isso. Aí teve outro ponto. A gente tem 4 filhos, né? Estavam numa idade assim, os mais velhos tinham 15. Voltar com 2 adolescentes para o Rio de Janeiro, que estavam há 5 anos vivendo dentro da Amazônia, com liberdade, autonomia total, direito de ir e vir. Como é que a gente volta para o Rio de Janeiro? E aí começou a dúvida, o que a gente faz? Nosso próximo passo não vai ser nesse mundo corporativo como a gente está, mas também voltar para o Rio e a gente, não era uma opção. E a gente já tinha uma vida mais ou menos aqui, a gente tinha casa aqui, lá perto do Rio, né, onde você trabalhou, a gente já vinha bastante, gostava muito daqui, aí daí veio a ideia, né, vamos pensar em reestruturar. Foi sua ideia, João? Acho que isso aconteceu de forma, acho que até bastante natural, né, porque a gente já tinha, né, essa vontade de sair dessa corporativo, né? E eu já estava na Vale, já tinha 30 anos, mais ou menos, né? Eu comecei na Vale, era estagiário e fui crescendo também de uma forma bem interessante. Fui um dos diretores paraenses, únicos diretores paraenses da Vale, então tinha uma história lá legal, mas aquilo já, como a Maria falou, quando a gente estava lá em Carajás, aquilo já não fazia parte muito da nossa, sabe? Isso não nos... Faltava alguma coisa. Eu acho que é sobre isso, sabe? Quando você pensa assim, falta porque você alguma coisa. se dá ali da sua vida, da sua alma, e você quer dizer, mas, essa é realmente o propósito que a gente tem aqui, né?
Uma vez você faz coisas que, de certa forma, algumas vezes ferem os teus valores, ou você se sente um pouco constrangido. E a gente já estava nessa fase que a gente não deveria passar mais por isso. Eu acho que aqui cabe né? até um parênteses. As pessoas costumam avaliar assim, um executivo de sucesso, principalmente no Brasil tem essa visão. Para você ser alguém, ou você é um grande empresário, ou você é um mega executivo de sucesso. A vida de um executivo tem muitas dores ali por trás, né? A quantidade de sapo que se engole e de coisas que você faz que você não necessariamente concorda. Hoje eu penso que assim tem uma vida útil essa caminhada, sabe? E todo mundo que eu conheço, todos os amigos, eu tenho muitos amigos executivos no Brasil, mais cedo, cada um tem o seu ponto de inflexão ali. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas chegam no ponto de falar assim, cara, eu não vou mais vender minha alma aqui, porque tá indo contra. Eu não vivo mais, eu sobrevivo. Eu me acostumei a viver bem, a ganhar dinheiro, tá dentro da festa, a estar nas rodas, mas quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, sinceramente, eu falo, o que eu tô deixando aqui pra minha família, pro mundo de referência. E começa a pesar no fígado mesmo, sabe? Sim. É uma coisa que vai sendo construída, não é de um dia para o outro, não. O meu processo individual, eu vou te dizer que foi nos últimos 2 anos, lá de Carajás. A gente estava muito bem, ganhava muito bem, não tinha custo de vida, a empresa proporcionava tudo. As crianças estavam muito bem, era uma vida quase que utópica. Mas eu olhava pra frente, assim, eu falava, tá legal. Eu lembro, a gente tinha uma janela, né, virada pra mata, assim, à noite a gente parava ali, ficava naquela janela, João e eu. Mas o que tá faltando? E esse papo começou assim, e aí Orlando foi uma coisa que a gente vinha a lazer, vinha a turismo, porque lá do Pará era mais fácil pra gente ver, né? E tinha casa já aqui, então era mais fácil. E a gente começou a vir com mais frequência. E toda vez que eu chegava aqui, eu não sei, eu sempre tive senso de pertencimento nesse lugar, sabe? Sim. A gente sentia, né, assim, atração. Chegava aqui e falava, João, Esse, eu poxa, adoro estar aqui. E umas coisas importantes foi a educação, né, também, né, das crianças, a questão da segurança, né, que esse ambiente aqui proporciona, né. Então esse foi um dos isso foi o que pesou na hora da gente decisão. foi divisor de áreas da gente realmente tomar essa decisão, né? E venham para cá, nosso projeto era mais assim, tinha alguns propósitos nossos de vida, mas não tinha nada em mente, vou para os Estados Unidos, fazer aquilo, outro. Não, a gente tinha zero plano de vida aqui, zero. Não era assim, vou para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, para fazer... Não foi esse. Então, mas vamos voltar lá um pouquinho, até para as pessoas entenderem. Vocês já estavam bem... Quando foi você bateu, você falou, nós vamos. Quando foi? Teve não sei nem se dá para falar disso, mas eu vou falar. Teve um gatilho da empresa que ajudou a gente, que foi o acidente de Brumadinho. Nós estávamos aqui de férias em janeiro de 19. Estávamos dentro do parque da Universal. Meu filho falou, mãe, tá descendo lama na mina da Vale. Eu falei, como lama? Esse aqui saiu correndo, pegou, porque ele era sustentabilidade da Vale. Pegou o avião, largou aqui com as 4 crianças, foi embora correndo, pegou o helicóptero, ela foi parar lá em Brumadinho e eu fiquei aqui. Aquele processo todo, quando a gente voltou dessas férias, ele viver aquela situação foi uma coisa que já só corroborou com o sentimento que a gente já estava, sabe, daquele mundo. E acelerou. E aí foi a hora que a gente falou, nosso plano era vir para cá em 21. Vamos voltar para o Rio, vamos para São Paulo, o que a gente vai fazer? Não, vamos embora para Orlando agora. Então a gente simplesmente veio. Fez as malas e vieram. Te antecipou a nossa as casa coisas. que a gente mora, que a gente já tinha comprado ela na planta antes, nem pronta tava. A gente não tinha nem para onde vir. Foi que ano? 19. A Brumadinho aconteceu em janeiro de 19, a gente chegou aqui 7 de abril de 19. Então foi voltar, arrumar as malas e como vocês não tinham casa, entre aspas, de vocês ali, se só foram embora com as coisas do corpo, praticamente. A gente tinha casa lá no Rio, né? No Rio, no caso. A gente deixou coisas no Brasil, mas de Carajás a gente arrumou as coisas, empacotou, saíram 7 caminhões, distribuí tudo. Foi coisa para todo lado, doamos
tudo quase que a gente tinha. E viemos só com... Pegamos as malas das malas, crianças com roupa e viemos embora pra cá. E... Pois o pé aqui foi quando? Pra morar? 7 de abril de 19. 7 de abril. E aí, bom, estamos aqui. A gente não vai aguentar ficar muito tempo sem fazer nada. Esse processo é um processo... Olha só, esse é um ponto importante, assim. Tá certo que a gente tinha, assim, uma retaguarda financeira que dava suporte. A gente podia ficar tranquilo, assim, um bom tempo, sem ter essa preocupação. Preciso trabalhar. Tem pessoas que chegam aqui com 300, 400 dólares no bolso, uma família para sustentar e que tem que começar a trabalhar no dia que chega, né? Que é uma outra realidade. Sim, é outra realidade. Dura. Não foi o nosso caso, graças a Deus. A gente tinha essa oportunidade de pensar com mais calma. A gente tinha uma casa de vacation lá no Angkor, que a gente ficava lá e alugava o raio da casa e a gente saía correndo. Cara, em um mês a gente mudou, a gente chegou aqui, eu, João, as 4 crianças e 18 malas. Nós mudamos 6 vezes de lá dentro de um mês, eu, João, as 4 crianças e as 18 malas. Ah, mas é porque vocês saíram da casa. Porque alugava a casa, aí mandava a gente sair. Como a gente não se planejou alugada. direito, vamos segurar os aluguéis da casa, não, a casa porque já estava alugada. A Já casa estava de alugada. vacation, ela tinha no planejamento dela. Já estava lá planejando. E a gente, e agora? E quando vagava lá e a gente ou ia pro hotel, eu ficava em outro lugar. E ficava nesse movimento. Mas aí, graças a Deus, maluco. um mês depois a outra. Quantas crianças vieram? 4. Os 4 vieram. Vieram. A Eva aluga sem eles, não. Agora já estão indo. Né? Mas daí um mês depois, graças a Deus, a casa que a gente tinha comprado na planta para mudar em 2021 ficou pronta. E aí nós mudamos lá pro chão, né, João? No início a gente comia na escada, não tinha uma cadeira para sentar, não tinha nada, mas funcionou. E as dores, quando você chega aqui, mesmo tendo uma estrutura de retaguarda assim, financeira que te dá suporte, é um processo que ele é complexo, né? Em vários sentidos, é um país novo, é uma língua nova que não é a tua zona de conforto. Mesmo para quem fala inglês, eu estudei inglês a vida inteira, João também. João foi professor de inglês no Brasil. Mas a gente chega aqui até Você foi professor de inglês? Professor de inglês. Qual a escola? Você lembra? Cara, essa época eu tava entrando no vestibular, começando a universidade. Já falava inglês naquela época? Já falava inglês. Aí eu passei uns 2 anos, porque também eu não gostava de depender do meu pai, então tinha muito de... Meu pai era médico, tinha todo um recurso, mas eu não me sentia bem, então eu sempre buscava recursos, né, renda para eu... pai, eu quero me comprar isso, tem que me dar um dinheiro. Eu nunca me sentia à vontade. Então, aí claro, ele me deu recurso para eu formar em inglês. Sim. Aí eu dava aula de matemática, dava aula de física e dava... Pra fazer uma graninha extra. E dava aula de inglês, né? Numa escola... Estou tentando lembrar o nome, se consigo lembrar. Não foi numa escola grande, assim, de nome? Era uma escola que já tinha umas 4 ou 5 unidades em Belém, estava crescendo bastante, né? E eu fiz lá os testes, os certificados todos que eu tinha e fiquei lá uns 2 anos sendo professor. Legal. Né? Aí você acha, quando tá lá no Brasil, eu também. Você fala inglês, né? Eu me formei no curso, aí fiz. Depois eu tive a oportunidade, até pela Vale, eu fiz MBA em inglês. E é diferente quando você vem morar mesmo? Cara, é isso que eu ia falar. Totalmente, quando você chega aqui, até o seu ouvido acostumar realmente ao inglês, são pelo menos uns 3 meses, assim, e aí você descobre que você não fala bosta nenhuma. Você sabe escrever, no caso. Você até tenta se comunicar, Escrever, ler, se compreende sabe, bem, mas falar... E aí, então tem toda essa adaptação que a gente estava falando do idioma, das regras locais... de escola de criança, como que funciona, e aí fazer documento da gente aqui, aí passa por processo imigratório. Então, E quem falou do jornada, processo? né? Você já veio meio que preparado para o processo migratório? A gente já Já sabia mais ou menos o que ia acontecer? Já tinha contratado uma empresa para fazer o nosso visto, a gente tinha dado início nele no Brasil. No Brasil. A gente ia fazer ele consular e viria em 21 já com o Green Card. Mas com essa antecipação de plano de 2 anos, a gente veio e fez ajuste de A status. gente fez aqui depois. Entrou como turista e ajustou aqui. Que foi uma jornada longa ali do início, também aquela produção de documento.
Mas Graças a Deus você ele sair de uma funciona. vida corporativa, né? Que você sempre tem aquele salário final do mês, né? Tem toda, né, aquele o environment de uma empresa gigantesca, como é que a gente trabalhou, né? E vem para cá, né? Aí a ficha começa a cair, né? Diz assim, puxa, e agora? Mundo de verdade agora. Outro mundo, né? O pessoal fala muito que quando você muda, migra para cá, na realidade você está startando uma nova vida. Porque é outra realidade, né? É outra situação muito diferente do que você tinha. Então você tem que É se uma reinventar. Muito incerteza, por mais que tenha o dinheirinho, você só vê o dinheiro acabando, não é mais Isso. parte, você começa a ver preço das E coisas. se traduzir do Brasil, então, hoje com esse dólar aí a 5,5. Então te faz, né, pensar diferente. Então é um desafio muito interessante, né? Aí você acho que cresce também muito, né? Porque você começa a lidar com coisas que você não tinha nenhuma experiência, né? Então você realmente fica... E a gente chegou aqui, logo em seguida teve pandemia, Não, assim, né? a gente teve uma sequência de Então eventos. a gente assim. foi, muitas vezes a gente questionava, puxa, mas será que esse foi o melhor caminho? Ah, com certeza, É porque imagina. você estava fora da sua zona de conforto, né? Mesmo com a gente, com todo. A gente, graças a Deus, a gente naquela oportunidade, né? A gente tinha recurso para segurar algum tempo. Mas essa questão não é do dinheiro, né? É a questão da vida. Sempre tenho filho do primeiro casamento que ficaram no Brasil, né? Os nossos filhos que vieram para cá não queriam ficar aqui, né? Queriam voltar para o Brasil. Né? E a gente fazia, o que nós vamos fazer aqui? A gente nunca foi empreendedor na vida, a gente sempre, né, Foi CLT. foi Ficava sempre cartão. CLT, né, recebia E seu salário basicamente na mesma empresa a vida inteira. a vida né? inteira. Então, realmente é outra vida. A gente se... Né, Você se E aí, reinventa, vamos lá, então, se e aí, reinventa. qual foi o primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos? Então, aí a primeira coisa que eu fiz foi eu abri uma empresa de decoração de interiores, de interior design. Eu gosto. Assim, quando a casa nova ficou pronta, né, eu decorei ela toda. E aí eu tinha uns amigos que eles eram realtors e trabalhavam na Sotheby's e tinham uma rede enorme. Eles ficavam, gente, mas você leva muito jeito pra coisa, por que você não vai trabalhar com decoração? Aí começaram a me indicar, aí eu fui montar um portfólio e comecei a fazer projeto mesmo. Trabalhei, fiz bastante projeto. O último foi o da Underground. Depois eu fiz alguns assim, só no amor pros amigos. Eu fiz a área gourmet lá do mall, onde fica Underground. Fiz um japonês para um amigo meu aqui, um restaurante. E eu gosto desse negócio, eu acho bacana, decoração. E agora eu voltei toda na decoração, montando os projetos novos. E a gente tinha também um princípio que nós não gostaríamos mais de trabalhar, né, de ter um salário, né, a gente queria fazer coisas diferentes. Por exemplo, minha formação, eu sou engenheiro, tenho um monte de MBAs, se eu olhar mas aqui eu não sou nada. Né? Eu comecei a pesquisar, e agora? O que eu faço? Sou engenheiro, né? E comecei a ver que, pô, eu teria que refazer, estudar para ter o diploma aqui, ou para validar algumas coisas. Então, isso te dá né, um desafio interessante. E agora? Né? E a partir daí a gente começou, esse processo foi um pouco lento, né? De a gente descobrir, poxa, mas o que a gente pode fazer, qual é o propósito nosso e o que a gente precisa aqui dentro da nossa mudança para cá, o que a gente precisa, né, desenvolver, qual é o tipo de realmente de negócio que a gente quer fazer, principalmente que a gente tem um propósito de ajudar as pessoas. Né? Que a gente não... eu vou aqui porque, como eu falei, vamos ganhar dinheiro. A gente não... eu quero fazer um negócio para ganhar dinheiro. Não. Acho que dinheiro é uma consequência que você faz, não é a meta, né? Mas a gente sempre com esse propósito, poxa, eu quero fazer alguma coisa que possa nos trazer, né, esse benefício de estar, né, ajudando as pessoas. Acho que lá Né? atrás a gente nem tinha essa clareza toda sobre isso que o João tá falando, mas assim,
Primeiro, que eu penso que realmente quando a gente chega aqui, você nasce de novo, é uma reinvenção. E para você descobrir um caminho, você tem que matar os conceitos que você tinha lá no Brasil, sabe? E a gente vinha tava dentro de uma nata que também não é a realidade de todo brasileiro, mas a gente vinha os dois com background de engenharia, com carreira executiva em empresa, cheio de formações internacionais. Aí isso sustenta na gente, lá no Brasil, uma capa de um personagem que você depende daquela roupa, daquele personagem para dizer que você é alguém. Para ser aceito, né? Para ser aceito. Para você ser. E o pior do que para você ser aceito, para você se achar capaz de realizar alguma coisa. Você depende daquele título, você depende daquele cartão de visita. O convite aqui é muito sensacional, eu acho, desse mundo. Eu sou fã incondicional dos Estados Unidos, cara, hoje. Porque dentro desse processo de você se reinventar, é você entender que aquela capa que é necessária lá no Brasil, aqui ela não é necessária. Aqui, independente se você é engenheiro, se você é isso, se você é aquilo, se você tiver um bom espírito empreendedor, se você tiver paixão por alguma coisa, assim, falar assim, isso aqui eu sei fazer direito, sei fazer bem feito. Se dedicar e fizer de fato bem feito, a coisa vai funcionar, vai acontecer. E com o tempo, as pessoas vão evoluindo dentro desse processo de renascimento e vendo que aquela capa que era necessária da sua autoestima lá para você existir, aqueles títulos e aqueles cartões de visita aqui estão muito mais dentro de você, dentro da sua força interna realmente, do que dos títulos externos que você adquiriu. É interessante. Então a gente sai com essa capa, vem pra cá. E hoje o pessoal pergunta: você é barbeiro? Né? Poxa, pior que nem isso é, né? Pior que nem barbeiro é. Você é barbeiro? Você tinha loja lá no Brasil? Ué, como é que foi isso? Né? Não. Né? Então realmente essa uma coisa situação. da barbearia foi assim. A gente começou eu fazendo esses projetos de decoração, porque por eu gostar da coisa da decoração, mas eu olhava assim e falava, cara, ainda não é isso, sabe? Quando eu olhava dentro de mim, assim, não é isso. Eu queria fazer alguma coisa que a gente interagisse com pessoas, e aí o João também falava sobre isso. E a Maria tinha um problema, né? De cobrar os serviços dela. Você perguntava, quanto é que é isso? Ih, agora complicou. Ela não sabia dar o preço. Não é só dar o preço, eu tinha vergonha. Tinha vergonha de cobrar, isso aqui custa X ou Y. Não foi um mecanismo que eu me acostumei ao longo da vida. Eu sempre tive salário caindo na minha conta, bônus, essas coisas, e isso era determinado pelo que eu entregava, né? E eu nunca disse meu preço para ninguém. Então foi novo isso pra mim, e é uma questão que até hoje esse bobeiro tem que fazer terapia. Até hoje você ainda tem esse problema com... Eu tenho esse probleminha. Opa, então precisamos fazer um negócio aqui, ó. Eu venho e faço no amor. Meu filho, eu no amor funciono com tudo. Agora, se eu tiver que cobrar. Daí veio essa dúvida, essa necessidade de assim, cara, mas a gente queria fazer alguma coisa. E João ficou meio assim, quem foi pra decoração fui eu, entendeu? E João lá, eu falava, e aí? O que vamos fazer? Aí eu falei, vamos pensar alguma coisa que tire ele, que motive, né? Quem veio pra decoração fui eu, foi bom. Então, quando for falar de negócio, eu falo só com você, tá? Deixa eu ir embora. Quem gosta de criar lá, de inventar, ele agora se reinventou também. Mas como é que foi essa história? Então, eu tinha um barbeiro, que é o Bruno, um cara muito competente, que falei, cara, vamos abrir um negócio. A gente... Você conhece a técnica, eu não sei nada desse negócio, mas eu tenho experiência de gestão. Né? Eu sei tocar negócio. Tocava vários negócios lá na outra empresa e tal, né? Aí com o Maria, eu cheguei em casa com essa ideia, falei, você é maluco. Abriu uma barbearia, né? Acho que... E estava no nosso propósito, no final a gente começou a descobrir isso, né? Porque a gente começou a trazer muitas famílias para cá, né? Mas peraí, volta da barbearia, vamos começar do começo. Vamos. Da onde que veio a ideia da barbearia? Então foi dessa ideia, de dizer, cara, vamos abrir esse negócio. Você era o teu barbeiro? Era meu barbeiro. Aí começamos, legal, aí começamos a procurar um espaço, né? E a Maria também entrou nesse projeto nosso.
E Por isso que deu certo, viu, gente? não, tem que ter uma mulher no meio do negócio. Senão o negócio não Comecei, funciona. primeiro eu me interessei em fazer a parte de decoração. Aí fazer começou a o ficar, layout, a vamos fazer. ambientação da coisa, O que a né? gente vai fazer, cara? Vamos fazer um negócio. Porque que barbearia a gente olha aqui, tem toda esquina tem barbearia. Né? Toda esquina, na realidade, é uma commodity cortar cabelo. Mas a gente queria fazer um negócio que trouxesse alguma experiência para o cliente, que o cliente se sentisse, né, em bem, que saísse, né, se tivesse uma autoestima, melhorado sua autoestima. A gente queria coisa além de cortar cabelo. No final, barbearia é um detalhe cortar cabelo, eu acho. Né? É um meio, mas o objetivo maior que a gente traz para o cliente, a gente sempre com esse conceito né, de ter uma como eu posso dizer, a gente, do nosso conceito, o cliente, né, a gente não tem nenhuma restrição de cliente, a gente gosta muito da diversidade das pessoas, né, então a gente começou a montar, né, quais seriam os valores. A gente queria, assim, olha, escutar histórias de vida, se inspirar nas histórias, participar de histórias de vida, e é uma grande oportunidade. O cara senta ali no sentido de cortar um cabelo, de fazer uma barba, mas ele tem uma família, ele tem uma história, ele tem as dores dele. Esse contato humano era uma coisa que faltava dentro do nosso incômodo de mudança de vida. Uma das coisas que a gente sentia era isso, a necessidade de interagir mais com pessoas, compreender o mundo humano melhor. A gente compreendia muito bem de finanças, de projetos, de processos, de estratégia. Isso era a nossa praia, mas a gente queria estar mais perto do ser humano. E esse negócio, ele proporcionou isso. Essa era a ideia, né? Mas você não corta cabelo, nem o João. Foi coisa de Deus, cara. A gente estava lá cara. desde o início, sentava os clientes e a gente ia nas cadeiras e conversava. A gente tem muitos clientes do início assim que a gente conhece e são nossos amigos até hoje, né? Eu fui recepcionista várias vezes, né? Você deu o perfil para ser recepcionista, por sinal. Então a gente realmente começou a se reinventar, né? E acho que através desse nosso background, né, de gestão, né, de cuidar das pessoas, porque um gestor, a principal função dele é cuidar das pessoas. Né? De como fazer isso, né? A forma de fazer isso, eu acho que esse é o nosso diferencial. Né? E como a gente lida com o ser humano. Né? Tanto com nossos clientes, com relação também a nossos os barbeiros, né? Os cabeleireiros, todo também os nossos clientes, né? Então a gente tem uma forma, a vida trouxe isso, né? De como a gente lidar com isso, né? Muitas das vezes até... não, João, pode parar. Mentira. Porque, olha aqui. É um mundo totalmente diferente, tá? Porque a gente aprendeu a lidar dentro de um mundo corporativo, então, que existe uma educação corporativa, né? Então você tem todas as questões. Ser humano tem ego em qualquer lugar do mundo, em qualquer negócio. Mas dentro de um ambiente corporativo você tem padrões assim de educação corporativa mínimo, né? Entrar no mundo de barbearia, de salão de beleza, foi uma escola pra gente no sentido... porque barbeiro é tudo, tem o ego lá em cima. Isso, artista. O barbeiro e o mecânico parece que foi cortado da mesma forma. Ou raça difícil de lidar, viu? Não, e não tiveram essa bagagem que a gente teve de uma educação. Estrutura. Cara, lá venho eu fazer grandes eventos lá no Vale, né? Aí eu peguei e fui fazer um grande evento no início. Fechamos a loja, preparei aquilo tudo com o maior carinho, cara. Mega evento, todo organizado, várias dinâmicas. Rapaz, no final do dia... Não, dinâmica de tudo que você pensava, porque eu fazia isso, né? Na Vale, as coisas de team building. Quando, nesse dia, na primeira vez que a gente fez, no final do dia, Paulo me dava vontade de chorar. Eu falava, João, eu fiz isso tudo sozinho, com tanto carinho. Eu nunca vi um show de horror desse, as pessoas se degladiavam, sabe? Uma falta de educação generalizada. Me explica, me dá um... O que aconteceu? O pessoal não tinha preparo. Eu fui fazer assim, vamos fazer uma dinâmica de solução de problemas. A gente tem problemas, o melhor olhar que tem é quem tá ali todo dia, vai trazer os problemas pra mesa, a gente vai sentar e vai resolver. Os funcionários, né?
Aí, isso está dentro da nossa curva de aprendizado aqui de transição de carreira. Tá? Que uma coisa é você estar dentro de um ambiente corporativo, todo mundo formatadinho. Outra coisa é você vai, empreende, pega um monte de gente que não tem ainda uma formação corporativa como você teve. Aí você vem com as suas brilhantes ideias, entendeu? Técnicas. Que você achando que aquilo é normal, que todo mundo faz, porque você viveu isso. O seu olhar é assim, poxa, vou dar pra eles a oportunidade de viver, assim, um negócio incrível que eles nunca viram. Mas vai ser ótimo, porque eles vão aprender, vão participar e a gente vai construir junto. Aí você pega, monta uma dinâmica de solução de problema. Rapaz, mas cada problema que surgia na mesa virava um quebra-pau. E neguinho se matando e no final... horror, né? O primeiro. Aí eu dei um passo atrás. A gente até hoje faz os eventos. Mas, tá? 2 vezes por ano, isso trouxe um aprendizado bastante interessante. Então, assim, não adianta você trazer, né? A cultura é diferente. A cultura é totalmente diferente, né? E não é que dizer que o barbeiro é mais ou menos, não, porque é a cultura deles. É outra cultura, né? É outra forma de vida, né? É outra estrutura que cada barbeiro, cada cabeleireiro tem. São formas diferentes que a gente não estava acostumado a conviver, né? E a sentir como é que era aquela dinâmica, né? Então a gente realmente teve que dar passos, teve que reaprender, né? De como fazer a gestão, né, de pessoas, ou a própria gestão do negócio, né, de forma muito diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Então foi realmente né, até nisso a gente tem que se reinventar. Toda a experiência que você tem, ela conta muito, ela te ajuda porque você já passou, você já tem técnicas, ferramentas, mas quando você vai para um mundo novo, num contexto novo, na realidade você tem que reaprender quase tudo. Aliás, a gente aprende todo dia, né? Todo dia. Todos os dias a gente aprende. É engraçado você ter falado isso sobre essa diferença, porque para vocês aquilo é o correto. Para os barbeiros, não, a gente sempre fez dessa forma. Isso. O que esses loucos acham que são? Então, hoje a gente tem outro tom, tá? Hoje a gente faz a cada 6 meses, a gente para tudo, leva todo mundo. O último agora foi em julho, foi num parque aberto, então a gente tem todas as atividades indoor, outdoor. E hoje tem participação, engajamento, mas a gente mudou, foi a linguagem, é a forma de se comunicar que é outra, sabe? Teve também toda uma evolução do próprio time interno, né? A gente veio aprendendo melhor a lidar com eles, a entender, né? Tem as transições, tem aqueles que ficam no caminho, porque realmente não dá para caminhar junto, não, né? Não é todo mundo que tem que estar no mesmo propósito. Bom, hoje a gente tem uma equipe assim que a gente se orgulha tanto dela. É um time de estrelas, assim, que são realmente. E tem galera ali parruda, no Brasil, super reconhecidos. E estão aqui, cada um tinha eram empreendedores no Brasil, tinham seus negócios lá. Hoje estão junto com a gente, construindo uma marca nova e num outro formato de vida, e está tudo certo porque a gente tem propósito comum, que é de todo mundo crescer junto. E eles veem isso, entendeu? Eles entendem que não é da boca para fora que a gente fala isso, a gente vive ali no dia a dia. Isso foi construído. E aprendemos muito com eles, né? Com essas pessoas, com a forma, né, o profissional que eles são. Eram diferentes da gente, né? Então, no final, a gente não impôs, né, tem que ser dessa forma, se a gente tem que... Essa é a forma de tratar. A forma de tratar hoje de uma pessoa, do empregado que a gente tinha lá Vale, ou hoje que temos aqui, é muito diferente. A essência é igual, né? A gente sempre... São seres humanos. Seres humanos, né? Também tinha uma posição altíssima na Vale, mas eu sempre fui muito humilde em relação às pessoas, né? Não fazia distinção se a pessoa era, sei lá, o eletricista cargo mais lá. baixo. Para mim isso também nunca passou pela cabeça. Também isso ajuda, eu acho que isso ajuda muito. A Maria também tem essa mesma sintonia. Então, acho que com essas bases que a gente tem, né, de estruturar o negócio, e com a convicção que cada um é diferente, que cada um tem a sua visão, né, diferente das coisas, porque acho que dá para juntar no momento que você tiver, como a Maria falou, tem um propósito. Vamos criar um propósito único que a gente acredita que vem do coração, né? Porque quando você faz missão de uma empresa, visão, a gente fez isso, eu fiz 500 mil
missões e visões de várias empresas. Mas eu acho que uma coisa que precisa ser feito antes, vamos definir o propósito, né? Porque o propósito ele vai conectar valor, vai conectar missão, vai conectar tudo. Né? Muitas vezes fazem aquilo da boca para fora porque tem que escrever no papel, né? Mas se não tiver o coração ali no meio, se não tiver o propósito, as coisas, sabe, viram muito mecânicas. Eu tive uma virada de chave assim no caminho. Quando a gente abriu esse negócio, o nosso propósito naquele momento era reiniciar a vida. Depois era fazer esse negócio crescer. E a gente foi bem conservador. A gente abriu essa loja, a primeira, né, em dezembro de 21. Vamos fazer 4 anos aí no final desse ano. E estamos esse tempo todo ali marchando, comendo arroz com feijão, entendendo o cenário, compreendendo bem. Agora que a gente começou a fazer o movimento de agora vamos expandir. E quando chegou essa hora de vamos expandir, e aí, você vai abrir mais uma? Vamos abrir mais uma, mais 2, mais 3 ao mesmo tempo. De repente agora apareceu uma quarta. E cada vez que aparece uma oportunidade, assim, vocês vão dar conta disso. Não é só sobre o investimento, não é só sobre a grana, de dar conta do negócio. Mas hoje eu tenho tanta clareza quando eu olho para um negócio que funcionou, que hoje, de certa forma, virou uma referência aqui. Para quem não conhece, qual é o nome? Underground. Underground One, que eu descobri o One. Esse Underground One é a empresa... É a Hold. É a mãe. Porque a gente começou como Underground Barbershop. Era uma barbearia e um estúdio de tatuagem. O ambiente ficou bacana. Sou boa decoradora, né? Dá licença. Sim, é lindo. Eu conheci gente, a coisa mais linda. E aí o pessoal começou a frequentar, famílias, assim, aí as esposas começaram a pedir serviço. A gente acabou fazendo um femininozinho lá atrás, aí veio o Underground Beauty. E hoje, aí depois nasceu a One, que era para integrar barbershop com tatu, com beauty, tem tudo que é serviço dentro de um lugar só. Aí nasceu a história da One. E tem o Academy, né, que é a escola, que hoje a gente forma os profissionais também. Também está embaixo da One. E nessa transição aí do crescimento, no meio do caminho que a gente entendeu, entraram pessoas, saíram pessoas, outras já estão lá marchando com a gente, caminhando junto há um bom tempo. E quando a gente chega ali, que a gente olha, cara, cada profissional que está ali trabalhando, na casa dele tem uma família. E todos eles ganham mais do que a gente, do que a empresa lá dentro. Todos. A empresa vive da soma do que sobra deles, mas eles todos ganham muito bem. Você pega gente que era top no Brasil de ser referência, assim, e que era empreendedor, que era empresário, hoje está melhor aqui do que estava lá no Brasil. Sim, com certeza. Cara, então, a gente, quando você olha assim, cara, o negócio é bom para todo mundo, sabe? Então, quando o João fica, mas, Maria, vamos nesse agora de novo? Aí vem uma clareza no meu coração. São mais 20, 30 famílias que estão vindo aí, que vai acontecer, Deus vai sustentar. Vamos tirar o medo, porque a gente foi conservador de esperar, de aprender com as dores. Agora que a gente está se sentindo preparado, vamos com tudo, porque... Então é você, a ideia é tua, então, de ficar querendo... Você estava ali falando para mim, olha, não vejo hora disso acabar. João também, ele tá... Mas ele, de vez em quando, ele tem medo, de vez em quando ele fala... Mas o medo faz parte, o medo, a gente tem que ter medo, porque se você não tiver medo, o medo é o que controla a gente, é o que faz ficar consciente, que faz buscar mais conhecimento. Eu acho que a conexão, quanto mais próximo a gente está do divino, do universo aí, não estou falando de religião, cada um tem a sua, mas a sua forma de se conectar com a força maior. Quanto mais próximo a gente está dela, vem dentro do nosso coração. Claro. Não tem lugar que não é pra gente, não. Então já teve oportunidade de coisa da gente fazer, da gente chegar lá e olhar, né? Isso. Aí vem assim no coração, não. Aí alguém te fala, não, mas esse lugar aqui é muito bom. Não, mas o meu coração, na hora que a gente se conectou, não falou que não. Assim como tem coisas que a gente pega, dá um passo que parece estar maior do que a perna num dado momento, mas aí a gente olha pra cima e fala, não, vambora, porque vai dar certo.
Vai funcionar. E como que é o business? Explica para nós, pessoas comuns. Vou falar como que eu acho, eu não sei, tá? Como que é o business. Eu também não sou barbeiro ou cabeleireiro. Então, mas eu tenho a grana. Dá um exemplo, tá? Faz de conta aqui. Então eu tenho o dinheiro. Vou lá, vou alugar um espaço, vou colocar 10 cadeiras. Fazendo de conta, não tem nem quanto custa isso. 10 cadeiras. Agora eu preciso dos barbeiros. Os clientes são do barbeiro, porque quem é o Paulo Paterno? O Paulo Paterno é ninguém. Não sabe cortar cabelo. Então os clientes são do barbeiro. Aí, qual que é o incentivo que eu vou dar pro barbeiro a querer vir trabalhar pra mim? No meu salão que eu fiz bonito, com aquele barzinho que vocês têm bem bonito. Hoje, depois de 4 anos, o incentivo dele é trabalhar na Underground, porque ela se estabeleceu e hoje ela é uma marca que é maior do que cada um deles individualmente, inclusive do que nós. E esse foi A marca já ficou bem forte. Esse foi um aprendizado que a gente teve no caminho. Ninguém tá na altura dessa marca, nem eu, nem João, nem nenhum deles. E nós todos juntos, João, eu e eles, a gente trabalha para isso, para elevar cada vez mais essa marca. E ela Qual o objetivo? Para que ela seja uma coisa forte, que ela ajude esse movimento de crescimento, que assim como cada um que está ali dentro hoje vive bem desse negócio e cresce junto com ele, outras pessoas também possam vir e dar continuidade nesse movimento. Para isso, essa marca tem que ser forte. Esse nome tem que ser maior do que cada um de nós. E é esse o nosso trabalho hoje, todos os dias. Mas vamos lá, eu estou tentando assim que eu quero pegar a cabeça de vocês como funciona para a gente aprender. Então, mas eu comecei agora é o Paterno's Ground. Fazendo de conta, ninguém conhece. O que vocês faziam para captar pessoas? Bom, primeiro a gente começou com um time inicial muito forte. Um pessoal, 2 estavam aqui, e eram 6 no início, né? Os outros 4 vieram do Brasil, mas uma galera parruda, assim. Boa do Brasil. Boa, com força, assim, sabe? Então, esses 2 que estavam aqui... Vocês contrataram do Brasil? Esses 4, sim, vieram do Brasil. Direto para... E os 2 que já estavam aqui inicialmente, que um deles até era nosso sócio lá no início, ele já estava muito bem estabelecido, excelente barbeiro, excelente, tem uma carteira enorme, foi super importante para povoar, né, no início. Mas essa galera que chegou, que veio do Brasil também, acho que juntou um monte de coisas ali. Um ambiente bacana. Um ambiente, né, que era diferente. A pegada do trabalho brasileiro, que é diferente. Você pega um profissional americano, um profissional hispano, ele não tem o talento que o brasileiro tem. O brasileiro é um bicho bom, cara, no que faz, né? Sempre faz bem. E a gente atraiu o público americano também, desde o início, por causa do conceito e por causa da qualidade, né, do profissional. A gente trouxe um negócio que é intangível, né? Porque a gente tem um local legal, né? Um local bem decorado, a gente tem profissionais muito bons, tem uma estrutura, tem amenidades. Então a gente tem todo, né, uma estrutura que faz trazer o cliente, que faz o cliente se sentir bem. Mas acho que tem uma coisa intangível ali naquele local, que é construído com todo mundo. Acho que através dessa cooperação, o entendimento de cada um é diferente, é a energia do local. Né? Quando a gente está desenvolvendo franquia também, e o consultor que a gente tem perguntou, mas espera aí, fazer franquia você tem que ter alguma diferença, porque barbeiro você tem... O que vocês têm de diferente lá? Eu falei, energia. Tá? Então a gente ficou, como isso? Porque as pessoas vão lá e se sentem, gostam do ambiente, se sentem acolhidos, né? Tem uma empatia do local. Né? E onde que você mantém isso hoje na multiplicação? É na seleção. Então a gente pode estar dentro desse barco pessoas que mantêm essa mesma energia que atrai. Sabe aquela coisa que você não enxerga, mas que você quer estar ali? Então é um negócio que é difícil copiar. Você não consegue. Você pode fazer outro underground, mas você não vai fazer como é o espírito. É o espírito. Porque os nossos profissionais, para entrar lá, o cara não precisa ser o melhor do mundo hoje. Né? Nunca foi assim. Ele precisa ter valores que sejam importantes, que sejam casados com o propósito daquilo.
Não, Então, é claro que todos eles são muito bons, João. Né? não, quer dizer, esse é o primeiro critério. Como é que eu vou selecionar lá o outro barbeiro? Primeiro a gente vai conversar e vai ver qual é o propósito de vida dele, qual é o valor que move ele, né? O que ele tem de atributos, O que ele tem para o oferecer? que tem para pro cliente que oferecer, vai entrar né? aqui. É sobre Se ele isso. consegue se conectar com os outros barbeiros, se consegue ter uma conexão, qual é a visão realmente de mundo dele. E claro, tem que ter aptidão, tem que ter. Mas esse. O aptidão muitas pessoas têm. Tem. Tem um monte de E se barbeiro não bom, tem, como você mesmo falou. Uhum. Se não tem. Isso você consegue fazer, você consegue fazer curso, você consegue ver o colega do lado fazendo, aprende. Né? Mas o que está no seu DNA é mais difícil. Então, esse é o primeiro, né, critério de seleção. Que eu acho que todo mundo tem que Hoje buscar a gente isso. pode se dar ao luxo, graças Ter a seu Deus. propósito e as pessoas que estão com a gente, porque na realidade todo mundo é dono do underground, porque todo mundo recebe comissão, né? Todo mundo faz parte do crescimento da receita e da despesa, né? Para o mal ou para o bem. Da despesa também. Né? Não, eu falo da despesa que eles não participam da despesa, mas a contribuição da comissão Sim. é para pagar as despesas. Né? Então você tem que ter pessoas ali conectadas com esse objetivo. Né? Então eu acho que essa é uma essência que você tem que construir isso. E você constrói isso todo dia, toda hora, todo momento. Agora, né? tem uma coisa que, assim, que é muito desafiador. Se você quer trabalhar com brasileiros, aqui, toda mudança que a gente tem que passar de mindset, eles também, né? Uhum. Se é alguém... Principalmente que recém-chegados, né? Os recém-chegados são complexos, porque dentro desse mundo aí de salão de beleza, de barbearia, já vem com... Cadê a moça da Copa? Cadê a moça da no moça Brasil da faxina? eu tô há muito tempo aqui. Não, Tem a querida, moça olha da só, deixa eu te Copa. apresentar. Essa aqui é a sua vassoura, entendeu? A sua estação é você mesmo que limpa. No Brasil tem uma pessoa que só fica limpando? Lá tem faxineiro todo dia, que fica lá o dia inteiro limpando. Tem a moça Que entrega serve do café. tem o não sei o quê. E aí, assim, amor, deixa eu te explicar aqui, Estados Unidos, a realidade é outra. Você tem na sua casa uma faxineira todos os dias, igual você tinha. No Brasil, não, você não tem. Então, aqui também não dá pra ter. Então, um processo de conscientização coletiva. Essa foi a nossa grande dor no início. Nós éramos recém-chegados, com uma equipe recém-chegada, e ninguém entendia nada de Estados Unidos, né? Hoje não, hoje a gente já transita aí nesse mundo com mais de naturalidade, já vai melhor. Mas foi punk isso, ajustar esse mindset. É isso que eu ia falar. Muitos empreendedores, eu converso com muitos todos os dias, que não deram certo, que teve uma leva que voltou agora há pouco, alguns 2 anos atrás, foi porque eles não quiseram mudar o mindset. Falou, eu tive sucesso no Brasil, eu sei que assim funciona, o problema é o país, não sou eu. Isso. É isso que faz o cara falir. Outro mundo, é isso aí. Em tudo. E esse é um dos desafios quando você é empreendedor e de você lidar com fazer gestão de pessoas. Se for um brasileiro que veio da mesma realidade que a gente, ele também vem com esse mindset. Sim. Para você explicar para ele. Para ele aceitar. Para ele compreender, cara. Porque para ele aceitar, ele precisa compreender, né? E você fazer entender que, assim, as leis aqui são outras, a dinâmica aqui é outra, o risco aqui é outro. Você sabe o que é liability aqui, o que é processo, né? E que, graças a Deus, hoje eu tenho uma visão assim, eu acho incrível como que esse mundo é mais adiantado de recompensar as pessoas. Aqui não tem trabalho escravo. No Brasil, o trabalho é semi-escravo. É assim que eu vejo hoje. Empregado doméstico no Brasil, que eu tinha 4, 5 na minha casa, que sempre tratei como se fossem da minha família. Mas aquele modelo de contratação hoje me dói. Sim. Porque aquela pessoa não tem condição de ter uma vida digna como a moça que faz a faxina, que tem carro melhor do que o meu, entendeu? Que vive muito bem, obrigada, frequenta os mesmos restaurantes que você, usa a mesma roupa que você e ninguém sabe quem está trabalhando na faxina, quem está trabalhando, quem é empresário. É capaz que a gente que é o faxineiro, né? Porque é um mundo melhor, cara, porque as pessoas têm mais oportunidades iguais, só que isso parte de um modelo. Isso é muito legal aqui. Você não trata alguém como um semi-escravo, entendeu? Com aquele salário de miséria que ele não vive. Só que aí, por outro lado, não dá pra você ter um negócio, não tem uma receita infinita. Então, tem determinados que entendem-se como regalias no Brasil, que hoje eu entendo como serviço semi-escravo, que aqui não dá pra ter. Que todo mundo tem que se adaptar, colaborar, fazer a sua parte. Então, é uma mudança de mindset mesmo. Você tem que adaptar a cultura local, não tem jeito. Ou você tá na Índia ou nos Estados Unidos, você tem que estar
conectado com a Tem cultura, que aprender o tem que inglês, aprender. entender as leis. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela disse, olha, aquele local que a gente abriu lá, fechou. Mas o recepcionista do local não sabia falar inglês, só falava português. Quer dizer, O erro é de quem aí? Como é que você vai abrir um negócio num país e você não tem Você uma acha pessoa na que- linha de frente que se você acha comunica que tem que com falar o só residente, português? Quer dizer, a nossa loja, quem entra ali, a nossa loja ela tem uma identidade, a gente coloca, tem um mapa mundi na frente, né? Porque ali não é brasileiro, não é americano, não é, né? A gente quer dar essa percepção, né, de uma loja De que todo mundo é bem-vindo. que todo mundo é De qualquer bem-vindo. lugar. Até porque Orlando, isso é uma característica muito de Orlando que levou a gente a esse lugar. Orlando é uma cidade que tem gente do mundo inteiro, né? Então não dá pra você dizer assim, árabe eu não aceito, né? O indiano eu não aceito, chinês eu não aceito. Porque tem muito aqui, tem muito de tudo. E você tem que estar aberto para aprender. A nossa conexão, né, se você olhar a loja, ela é em inglês. Por quê? Porque aqui o país, Aqui é a Estados língua Unidos, oficial né? é Estados Unidos. Eu não me sinto bem, né, colocar, ser uma percepção nova, colocar uma coisa lá, né, uma mensagem, né, ou um logotipo, alguma, né, brasileiro ali, português. Vocês já eram aqui, bom, vocês estão vendo aqui, né? É. Não tem aqui, não tem nada do Brasil. Eu acho que assim, ó, depende do propósito. Quando alguém abre um negócio brasileiro voltado para a comunidade brasileira, faz sentido falar tudo em português e faz sentido usar o nome em português, porque o meu nicho é esse público que eu quero atrair. Eu quero atrair o brasileiro. É. Agora, se você se propõe a abrir igual a gente fez, um negócio que você Pra todo quer mundo, para né? todo mundo, aí assim, a língua é inglês, desculpa, não é português. Você vai atrair mais brasileiro? Vai. Vai porque... Você é brasileiro. Você é brasileiro, o teu time é brasileiro e o brasileiro se sente confortável de estar no meio do brasileiro. Mas se o teu idioma prioritário ali, você se comunica primordialmente em inglês, o americano também se sente em casa. O hispano, você dá um jeito, faz aquele portunhol lá que a gente acomoda também. E é sobre Então, isso isso é um desafio interessante, né, para quem quer ser empreendedor. Quer dizer, você tem que estar conectado ao local. Se essa língua local é inglês, tem jeito, você tem que ter, a sua porta de entrada ali da loja tem que ser inglês. Né? E isso é um desafio também que a gente tem no dia a dia. Né? A gente tem profissionais que falam muito pouco inglês. Então a gente sempre está motivando todo mundo, né, a se conectar com o mundo americano. Não adianta ter só o nicho. Porque, ó, o mais legal daqui, hoje, eu gosto muito dessa... Você perguntar assim, quais fatores que... Você volta pro Brasil? Jamais. Só passear. Passear. E sinto muita falta dos meus amigos, da minha família, são a minha riqueza maior, e é por isso que eu vou ao Brasil. Mas eu não sinto falta da dinâmica do Brasil. Porque aqui a gente cria senso de pertencimento. Por quê? Porque a gente tem uma segurança que passa a ser um fator de preocupação para você, porque você tem oportunidade, porque as pessoas têm um mindset, uma cabeça mais aberta, julgam menos e você não consegue muitas vezes nem distinguir quem é pobre e quem é rico. Lá no Brasil tem essa coisa, né? Tem o carro tal, tem a roupa, usa a roupa tal, saiu mal vestido de casa que as pessoas vão de pijama para qualquer lugar. Então tem uma liberdade, vamos dizer assim, maior. Que eu acho que você vai incorporando isso no seu dia a dia, isso vira um ativo da sua vida que não tem preço. Você não consegue precificar uma coisa dessa. Você só vive, não é? Fala, não troco isso por nada. Então, agora, o que está por trás disso tudo? É uma cultura americana. Que foi a gente teve a oportunidade do nosso filho menor veio para cá com 5 anos. A gente alfabetizou ele na escola. Então, a gente acompanha um ciclo de educação desde o início. É incrível, cara, como uma criança é convidada a ser cidadã desde o jardim de infância. Ela já faz trabalho voluntário naquela ocasião. Eles falam sobre egoísmo, sobre altruísmo. Tem pilares da escola e as crianças são distribuídas a entender sobre esse conceito, ao respeito ao próximo. Então, isso vem da base. O povo é educado dessa forma. E é um povo, eu acho, no geral, mais empático do que a gente. O brasileiro é mais bacana, mais assim, caloroso, gente boa, festeiro. Mas na hora do precisar, cadê? Cara, é exatamente isso. Porque o americano ele é formado na base, Paulo. O americano ele ajuda mesmo, com força. Porque ele foi educado desde pequeno a fazer trabalho voluntário, né, desde a escola. Ele entende que o apoiar, suportar o próximo é um dever de todos, independente de quem seja.
E para você compreender isso, só Estando você aqui, né, se enfiando vivendo. dentro da comunidade Tá americana. conectado com o americano, né? Só você interagindo com o americano, você conversando com ele. E aí vem a necessidade do inglês, entendeu? E é bem interessante você falar, porque é só, vamos pensar na política. Os políticos de hoje, nos Estados Unidos, eles estão trabalhando para daqui 10 anos. Porque daqui 10, 20 anos. Porque daqui a 20 anos a coisa está ótima. Então eles estão mantendo essa roda. É diferente do brasileiro, do político brasileiro, que ele tem que fazer para hoje, ele quer roubar para hoje. Ele tem que sanar o backlog lá de trás, Sim. no caso ele tem que pegar a parte dele antes, aí ele não consegue resolver nenhum problema que ainda não foi resolvido. É bem interessante como eles pensam no futuro, nos netos, quando você vê as campanhas são feitas para o futuro. Assim, para o futuro longo, não para o futuro amanhã. É bem esse negócio de empatia e de ajudar. As pessoas falam que americanos são... Geralmente quem fala que americano é frio não fala inglês. É verdade. O americano não é frio, né? Ele é direto, né? Ele é Prático, inclusive, né? eu acho maravilhoso, cara. Não tá falando dos médicos, né? É que a gente tá acostumado a uma cultura que fica cheia de jeitinho, assim, pra falar coisa e no final não fala o que tem que falar. E aí vira uma bola de neve por falta de comunicação. O americano não, ele chega e fala assim, ó. É assim. E resolve, né? Eu descobri há pouco tempo que o brasileiro não sabe falar não. Então, você pede, ele fala ok, só que desaparece. Só que ele não vai fazer. E não vai fazer. O americano ele vai falar assim, unfortunately, Você estava falando dos médicos, é a mesma coisa, né? A gente vê assim, mas o médico americano não gosta, eu gosto mais do médico brasileiro, né? Aí tem muito isso, a gente adora os médicos americanos, né? Nossa, a gente pegou uma tropa de elite aqui. Lá em casa tem um zoológico, né? A gente não tem filhos, a gente tem um zoológico. É uma diversidade de todo jeito. Você tem muito animal lá? Eu tenho, não, os filhos mesmo, são 4. Mas tô pensando assim, não tem filho, tem um zoológico? Todo tipo de bicho que você pensar lá. Né? Então tem desafios assim, interessantes. E a gente teve muito suporte aqui, em todos os sentidos. Tanto com médico quanto com educação. Escola aqui, cara, puxa vida. Nosso filho, a gente tem um dos nossos filhos é autista, assim, bem... E teve e tem um suporte incrível, cara, da escola pública, tá? A gente não paga pra isso, não. É uma escola pública que te dá esse suporte. E hoje em dia a gente já teve, esse mesmo filho tem tumor no cérebro, a gente já passou uns sustos aqui. Você já usou médico muitas vezes? Eu já tive tumores nos seios. Então a gente tem referências de médicos assim incríveis, João, com qualidade, né? Dele. E a gente tem um relacionamento bom. E tem uma forma diferente de se conectar, né, de tratar, mas a gente gosta, eles também continuam sendo bem objetivos, né? Eles são tem muito procedimentos que eles têm que seguir, né? E tem até porque a questão das liabilities aqui, dos processos. Então, todas as vezes eles têm protocolos importantes que eles têm que seguir. E não é aquele médico teu amiguinho igual a gente está acostumado lá no Brasil. Então, de volta para a cultura que a gente falou lá atrás, que aconteceu com os barbeiros. E vocês, então até aquela cultura de empresa, nós somos executivos, é assim que funciona, tem aquelas monte de processo, tem o dos barbeiros, aí tem o dos médicos brasileiros, que está acostumado com a cultura brasileira, que você vai lá e você conversa, fala que tua mãe teve isso. Nossa, a minha avó... Minha mãe me contou um dia que a minha bisavó... O cara daqui, ele já mandou uma enfermeira que te fez 10 perguntas que ela já colocou no computador. Isso. A hora que ele entrar, ele olha o computador, repete as perguntas e vamos para solução. Não quer saber da tua bisavó, da tua tataravó, onde você teve que levar teu filho na escola. A estrutura é muito... O médico, você tem aqui o médico que é o seu primário, que chama, né? E tem que ter o histórico todo ali. Se você vai pegar um outro médico, eu quero agora para um urologista, Transfere tudo, né? Ele tem acesso a todo o seu histórico, tudo que você já fez, que precisa fazer. O sistema te dá essa oportunidade, né, de ter essas informação. Informação é a chave de tudo. Sim. E uma coisa interessante é que, assim, até nos médicos a gente vê a questão do processo de educação. Lá no Brasil a gente infantiliza nossos filhos, né, em todos os sentidos. Teu filho, ele vai falar com o médico quando ele for adulto.
Porque ele com 18 anos, com 20 tá você ligando pro Respondendo médico, por ele. respondendo, vai na consulta e tem coisas que ele tem que ele nem sabe. Que você nem você trata simplesmente e a criança nem sabe. Aqui não. Aqui você chegou, o médico conversa com a criança. Né? Tem toda a questão do liability que tem que ter um adulto acompanhando, mas a gente viveu isso com criança com 5, 6 anos ouvindo os diagnósticos que ela tinha do médico, o médico explicando, olha, você tem isso, você tem E não isso, tem isso. muito. Não. Passa a mão na cabeça, não. É direto também, né? Pega e fala, e explica o que é e fala. Então eu espero de você esse comportamento, que você cumpra isso, isso e isso. Te ajuda no processo de educar o senso de responsabilidade desse cidadão pro mundo. Sabe? Sim. Agora, eu escuto um monte de mimimi. De gente Tem mães que não falando, gostam, mas que olha, tem. não vai falar assim com meu filho e eu não dou direito de fazer isso. Então, isso é uma coisa, Também. pra gente, antes da gente fechar aqui, é uma coisa que eu acho que é importante. Vocês estão tocando muito nisso, e é porque é importante. Quando a gente muda de pai, é mesmo que eu vou dar um exemplo bem simples. Quando você me convidar para ir na sua casa, você vai falar, Paula, aqui na minha casa nós tiramos o sapato na entrada, nós lavamos a mão depois que usa o banheiro, nós não subimos até os quartos, nós ficamos. O convidado fica aqui na parte inferior, na parte de baixo. Superior, inferior. Se eu achar que é muita regra pra mim e que eu não quero, eu não vou na sua casa. Mas a partir do momento que eu decidi entrar na sua casa, eu devo seguir as regras. Correto? Correto. E quando a gente vem para os Perfeito. Estados Unidos, é a mesma coisa. A gente precisa estudar as regras. Falar, bom, tá, ganha dinheiro, tem a vida boa, o pobre vai ter uma vida digna, tá. E o resto? E a cultura? E a lavada de mão? E o tirado do sapato? Se for essas as regras, eu estou disposto a... Porque não dá para escolher. Não dá. Eu quero aceitar isso, eu não quero aceitar isso na sua casa. Eu tiro o sapato, mas não lavo a mão. Essa daí que você tá falando é o divisor de águas de quem fica e quem vai embora. Porque logo no início a gente recebe uma chuva dessas regras. E olha que não dá para conhecer todas. Não né? dá. Mas muitas vêm assim e tem um processo às vezes de resistência das pessoas de falar assim, mas isso aqui é errado. Bom, não é julgamento de mérito certo ou errado, é assim que É funciona. assim que funciona. Ou eu tô disposta a seguir ou realmente aqui não é meu lugar, né? Eu acho que escorrega muito por aí essa coisa de e quem você, fica... botando a conexão, você tem que estar conectado à cultura, acho que tem que buscar falar inglês, porque você ganha essas vantagens. Sim. Né? Acho que isso é uma vantagem que você vem para cá, né? É um upgrade que você tem na vida, né? Quando você se conecta e começa a entender isso e tirar vantagem disso, eu acho que é um crescimento. No momento que você fica Vê o lado bom, né? o lado bom, né? No momento que você vive no nicho do brasileiro olhando para os Estados Unidos, mas não inserido nos Estados Unidos, você vai sofrer mais, você não vai tirar vantagens importantes dessa cultura. Então, acho que é uma regra importante, né, que Se abrir. se abrir e se Não conectar. querer bater de frente. Já que você escolheu vir aqui, deixa eu entender como ele funciona. É primeiro mundo, por quê? Se Agora, conectar gente, com o povo, isso né? aí, na realidade, eu acho que esse tom que João tá dando, ele serve para tudo na vida, né? Não é só o fato de ter imigrado para cá. Se a gente se abrir para ouvir o diferente, para entender o que tem, tudo vai ter sempre lado bom e lado ruim. E se a gente se abrir para ouvir, compreender quais são as demandas e fazer aquela análise que você fez. Eu quero estar aqui nessa casa, eu quero frequentar isso ou não. Eu tenho direito de escolher, Claro. né? Mas primeiro eu tenho que estar aberta a entender quais são as regras, como que funciona E não querer mudar as regras, né? não querer mudar as regras. Forçar. Por exemplo, a Vale, por exemplo, eu aprendi, isso acontece na Vale. A Vale, por exemplo, é brasileira, aí tem uma empresa no Canadá, uma empresa na Índia, ou uma empresa na África. Eles querem fazer a mesma coisa. Então o que a Vale sempre busca, às vezes é difícil, mas o que eu vou colocar lá de... Quais são os meus diretores lá? Tem que ser local. Sim. Não vou pegar diretor brasileiro para ser diretor dessa empresa lá. Claro que vai ter que ter um suporte, ter a cultura, a empresa tem que... Mas eu tenho que respeitar a cultura daquele país. Então não adianta criar uma empresa, eu vou encher lá de brasileiro, né? Se eu não tenho a conexão local. Então, a empresa tem que estar cheia de canadenses, se for no Canadá, tem que estar cheia de indianos, se for na Índia. Quer dizer,
você tem que estar conectado à cultura. Né? Então, eu acho que a lição que eu aprendi que a gente faz aqui. Né? Mesmo trazendo, né, profissionais brasileiros, sempre te conecta. Cara, tem que estar conectado localmente. Isso é importante. Né? Tira a vantagem disso, que vai ser muito mais tranquilo. E no final do dia, na minha visão, é um mundo melhor. Com certeza. Com certeza. É melhor pra gente, é melhor pra eles, é melhor pra todo mundo. Isso aqui, eu sou super fã dos Estados Unidos, e eu acho que se aqui é primeiro mundo, exatamente. A gente não tem que copiar de quem tá ganhando. É isso aí. Porque a gente vai querer vir aqui mudar e trazer coisas que não tá funcionando no Brasil pra enfiar na goela das pessoas aqui. Eu acho que é aprender, copiar as coisas boas, o que você não quiser levar pra você, pra sua casa. Não leva, mas a partir do momento que você põe o pezinho pra fora na rua, tem que seguir aquele padrão, aquelas leis, aquelas regras, gostando ou não. E sempre tentando... Pergunta pra você, por que será que é assim, né? E com certeza, como o João falou, vai existir um motivo. Não é por acaso. Você falou do crescimento da criança. Olhar pra criança e falar, olha, eu preciso que você não coma mais doce, porque teus dentes estão todos cariados. Talvez que você não quer fazer. Se você continuar comendo, ele vai arrancar esse dente, vai ficar banguela. Se for no caso do dente. Mas quando o dentista fala, quando o médico fala, já mostra ali uma autoridade. A criança vai ouvir muito mais do que a mãe falar, olha, Joãozinho, não pode fazer Não isso, pode, aquilo, meu filho, aquilo, tudo bem? Aí fala, ainda é mal criado pra mãe sem educação. Não é? É isso. Daí já tomou um tapão do Paulo Paterns aqui. Então, concluindo. Vamos concluindo pra gente comer, vambora. O sistema ajuda de uma forma coletiva, cada um fazendo a sua parte, a coisa evoluir e ser primeiro mundo, né, por aí. Vem pelo que a gente viveu até hoje, né? Vem desde a educação na escola, da base, da formação do cidadão, a esse mecanismo da comunicação objetiva e direta do americano, inclusiva e responsabilizatória, é essa palavra? Isso aí. Né? A criança é responsabilizada desde pequena, ela tem atribuições claras que ela tem que cumprir, ela sofre sanções por aquilo que ela descumpre, e todo mundo vai criando um senso de responsabilidade maior, e a pessoa que é autorresponsável, ela é feliz. Muito legal. Agora a última pergunta pra gente encerrar. Quero que você olhe pra essa câmera aqui, ó. Essa aqui, ó, meu dedo. Ó. Eu quero que você dê uma dica para as pessoas que vêm para os Estados Unidos, que já tem uma condição ok no Brasil, uma pessoa bem sucedida no Brasil que vai recomeçar a vida aqui. Dá 3 pontos que ela precisa fazer, na sua opinião, não é que você é dona da razão, mas baseado no teu conhecimento até hoje, ou 3 pontos, o que ela pode fazer para diminuir a chance de dar errado? Primeiro, se ela tem condição financeira já para se iniciar, ter certeza que vai fazer alguma coisa que esteja conectada com ela, alguma coisa que deixe ela feliz, porque você querer investir em alguma coisa só porque dá dinheiro, a chance daquilo não funcionar é enorme. Se não tiver conectado com algo que te dá prazer, que faz sentido para você, que você se vê ali, que você volta para casa feliz, bota a cabeça e fala, cara, meu dia foi legal, fiz coisas que eu gosto. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Isso serve para qualquer lugar, para qualquer um. Segundo, o que não fazer é você não criar expectativas daquilo que você não compreende. Vai estudar, vai escarafunchar assim, o negócio, ver como é que é a regra, como é que a coisa funciona, porque o maior motivo, eu acho que de desilusão, de decepção das pessoas é criar expectativa em cima daquilo que elas nem conhecem, sabe? Sonho, aqueles castelos de areia, assim. E no final, quem é o próprio responsável? É ela, não é o mundo. Aí vem todos aqueles discursos, porque o fulano me passou a perna, porque o mundo é injusto, porque não, trazer para si... Assumir as responsabilidades. A responsabilidade de saber onde está pisando e planejar aquilo que é alcançável, né? Ok. Eu acho que essas duas aí, fazer aquilo que tem conexão e se autorresponsabilizar e ter todo o cuidado de saber onde está pisando, estudar, compreender, respeitar, eu acho que não tem como não. E você, João? O que a pessoa... Nessa tua câmera aqui, ó. Qual a dica que você pode dar para quem está pensando em recomeçar a vida aqui nos Estados Unidos? Acho que o primeiro é esse. Ver o seu propósito. Qual é o seu propósito de vida? Acho que o segundo seria o propósito, o terceiro seria o propósito. Acho que extremamente importante. é fundamental você ter esse propósito. Né?
e ter, né, essa conexão local, né, ter foco, ter perseverança, que as coisas não vêm, né, sem suor, né, sem lágrimas, mas aqui nesse país é um país que se você fizer as coisas de forma organizada, correta, né, com propósito, você vai atingir aquele seu objetivo. Né? E eu vim ganhar dinheiro. Isso acontece no momento que você começa a ter. Porque propósito, sempre você vai. Quando você tiver a vida, o negócio te traz. Ou eu vou por esse caminho, ou eu vou por aquele. Aí você pergunta: qual é o meu propósito? Você escolhe o caminho certo. Uhum. Porque às vezes você não tem propósito, às vezes você vai para um caminho, depois você muda outro caminho. Às vezes você tem os seus valores, mas você precisa de um guia. Né? Eu acho que guia para mim é você poder casa, responder o que eu faço e o que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer. Né? Então isso te traz o caminho, né, para que você escolheu para aquele negócio. Falando em propósito, assim, vamos traduzir isso aí melhor. Eu acho que é o seguinte: todo mundo tem um chamado na vida e seus talentos. Uhum. Deus não dá talento para ninguém à toa, é para ser usado. Às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer qual é. Então, se está em dúvida, se não consigo clarear assim, qual é o meu propósito, qual é o meu talento, tenta ver assim, me sinto feliz fazendo isso, porque toda vez que você está fazendo alguma coisa que é o seu talento e que está conectado ao seu propósito, você está em paz e se sente feliz. Por isso que quando você me perguntou, eu falei, faz aquilo que você gosta, tem que chegar em casa todo dia e falar assim, gostei do meu dia, gostei do que eu fiz. Quer dizer que eu estou dentro do meu caminho. Começou a fazer coisa que não desce bem aqui na coisa, da mal-estar, provavelmente você está desconectado do que o João está falando, que é o seu propósito. Eu vou, para encerrar, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado, vocês dois. Concordo com. Não teve uma coisa que eu falo, eu penso diferente. Concordo com tudo que vocês falaram. Eu moro aqui desde 98. Eu só vou dar colocar minha opinião sobre o propósito que eu fui descobrir depois. Sabe o que eu acho que nós vamos. Eu acho que a gente veio descobrir depois de velho, né? Depois de velho que eu falo assim. A gente tá dando uma tudo de sábio aqui, é porque são 3 velhos que já fez um monte de coisa errada na vida. E agora. Isso é importante, E agora que você tem que ser inteligente de aprender com o erro dos outros. Não ficar batendo cabeça agora que você é jovem. E o propósito que eles estão falando, que eu concordo que eu descobri, tem 10 anos que eu descobri o meu propósito. Imagina uma coisa assim. Se você vai acordar todos os dias 6 da manhã e você tá feliz que você vai acordar, porque você vai fazer aquilo que te dá uma paixão, aquilo que te dá um tesão, aquilo que você fala, cara, você ama, que você vai trabalhar. Agora, se o relógio, teu despertador tocar às 7, 6, seja o horário que for, e você fazer, ai que saco, e colocar no snooze. É isso. Se você, o que é snooze em português? Silenciar. No silenciar para daqui 5, 10 minutos tocar de novo, você não está vivendo o teu propósito. É sobre isso. É mais ou menos isso, resumindo, não é? É isso. Se não bateu, se você não tá feliz com o que você faz, quando Todos você chega em os casa dias à ali. noite, avalia seu dia e fala, cara, que legal que foi meu dia. Foi cansativo, fiz um monte de coisa, mas estou feliz porque eu consegui fazer isso tudo, porque está conectado com o que Agora, com o que me dá paz. como você falou, eu acho que o jovem, a gente já tem uma certa idade, né? E a gente não pensa nisso. A minha vida, eu não cheguei, eu passei muito tempo a minha vida sem pensar nisso. Eu ia para uns caminhos que a vida me levava, né? Então, umas coisas acertei, a maioria acertei, por sorte, por orientação de vida, sei lá, por várias coisas. Mas o jovem, a primeira coisa, ele tem que se autoconhecer. Para definir propósito, ele primeiro tem que se conhecer. Sei lá, se não se conhece, vai no psicólogo, acho que logo quando eu comecei a trabalhar, o psicólogo falou, cara, primeira coisa, você quer ser líder, você quer desenvolver alguma coisa, se conheça primeiro. Né? E para se conhece, você começa a definir seus propósitos, ver o que te traz felicidade, o que te não traz, né? O que te traz tesão, o que te traz ansiedade. Então, eu acho que quanto mais jovem você pegar isso, cara, aí o mundo fica pequeno. Não foca no dinheiro. É como a Maria fala, a gente vai terminar no que isso aqui. Se você
viver o teu propósito. O que significa? Aqui é terra fértil. Você coloca, se você colocar a sementinha, você regar, você adubar, não tem como não colher. É impossível não colher se você fizer essas coisas com amor todos os dias. E você só vai fazer com amor todos os dias, que é com chuva, com raio, com trovão, com furacão, com Covid, seja o que for, quando você estiver vendo o propósito, porque pode cair o mundo que você vai acordar feliz, que você está fazendo o que você gosta. Não é verdade? Tem uma música do... Não vai terminar isso, vai, Maria? Não vamos terminar mais isso, não. Do Almir Sater com o Renato Teixeira, que o refrão fala sobre isso. Tocando em frente, né? É preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Preciso paz para sorrir e chuva para florir. Não adianta. E como o João falou, não tem dinheiro sem sacrifício. E tudo na vida que vale a pena, você teve que colocar um suor. Com certeza. Não teve nada que te deram fácil que foi bom. E aí eu esqueci uma frase importantíssima desse refrão, que é preciso amor para poder pulsar. É isso aí. Gente, muitíssimo obrigado. João, Maria. Obrigado. A gente vai se ver no próximo dia 30 de setembro. Ele vai estar com a gente lá nos Amigos, eu compartilhando o conhecimento dele para vocês, empresários aqui de Orlando, que eles vieram para cá com vida boa e tiveram que meter a cara, se reinventar, aprender, sofrer, pagar. Então a gente vai aprender com eles para a gente não ter que ficar sofrendo muito e pagando muito pelos nossos erros, às vezes por cabeça dura de achar que é o dono das... que sabe tudo. Quem ele pensa que são? São dois empresários bem-sucedidos, ou melhor, dois executivos, não empresários, não empreendedores, bem-sucedidos no Brasil, que trabalham numa multinacional, ganham muito bem, tá cheio de gente trabalhando para eles, cheio de empregado. Quem esses bandos de barbeiro vai falar quem que eu sou? O que eu tenho que fazer? Não sabem nada, morto de fome. E aí que você tem que trabalhar a sua cabeça. Porque se eles não tivessem a humildade e falar, opa, peraí, a gente não sabe nada. Se tá todo mundo falando vai pra direita, por que eu vou puxar pra esquerda? Deixa eu entender o porquê que eles estão falando antes de tomar minha decisão. É mais ou menos isso. Aí. Não é? Gente, vambora então, que senão você vai comer sushi agora, né? Bora, gente, fica com Deus. A gente vai falando. Gente. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal.